Sejam bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. O tema desse nosso módulo aqui desse mês é líder magnético, e é justamente o tema dessa nossa primeira aula. E eu tenho certeza que o assunto vai ser muito interessante, porque eu estou abrindo para vocês aqui, né, uma caixa preta, né? Estou trazendo informações aqui de técnicas que eu uso para trabalhar a minha liderança, coisas que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, né? Sempre trabalhei com treinamento de líderes, trabalhei, investi bastante também para poder estudar sobre essa parte de liderança também. E esse tema é bem interessante, né? Líder magnético, porque o magnético ele se resume em atração, né? Em atrair, né? O líder ele precisa ser magnético, o líder precisa atrair as pessoas. E para mim a melhor liderança é aquela liderança que lidera pelo exemplo, aquela liderança que consegue atrair as pessoas por aquilo que ele vive, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, né? Então é uma liderança muito mais produtiva do que aquele líder que manda, do que aquele líder que é centralizador, do que aquele líder que gosta de amedrontar. Então, o fato de estar envolvido principalmente com o ambiente religioso, com empresas, com escola, isso fez me interessar justamente por esse assunto de liderança. E muitas das coisas que eu estou passando para vocês aqui, que eu vou passar nesse módulo aqui, são coisas que eu uso no meu dia a dia, que eu uso com vocês, né, que são os meus liderados aí também, coisas que eu aprendi e que fazem a diferença e que vocês podem usar também para poder trabalhar essa parte da liderança de vocês. Todos nós de uma forma ou de outra, nós somos líderes. Talvez hoje você pode olhar e falar assim, ah, mas eu não lidero ninguém. Mas você tem uma influência, você tem uma liderança. De alguma forma, seja dentro da sua família, seja ali no seu trabalho, seja num grupo na igreja, seja em alguns ambientes que você participa, que você frequenta, você exerce um tipo de liderança. E se alguém procura você pelo seu serviço, né, pelo produto que você oferece, ou até mesmo para te pedir um conselho, isso já prova que você é um líder. Talvez você não seja um líder é, de dezenas de pessoas, de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Mas a liderança ela não se resume a números. A liderança ela se resume a pessoas que seguem os seus passos, que seguem a sua liderança, né? Então não existe líder sem liderado. Não tem como. Então, se você tem alguma influência sobre alguma pessoa, significa que você é uma espécie de líder. E eu quero falar hoje sobre esse líder magnético. Já quero apresentar para você o objetivo aqui da nossa aula, né? O objetivo da nossa aula é desenvolver as principais características de um líder magnético, capaz de influenciar positivamente as pessoas ao seu redor através da autoliderança. A autoliderança foi tema de um módulo. Quem ainda não assistiu, entra na plataforma, tem um mês inteiro de aula sobre autoliderança com conteúdo poderoso, né? Mas o líder magnético, ele influencia positivamente as pessoas. É... Só deixa eu provar aqui, pessoal. Ele influencia positivamente as pessoas ao seu redor através da autoliderança, através da mentalidade fortalecida, responsabilidade total de comunicação de impacto. E ao final dessa aula aqui, nós vamos entender com maior clareza sobre como se posicionar com referência, ganhar autoridade natural e atrair oportunidades através da sua postura e também do seu comportamento. É importante a gente falar sobre essa questão aqui do líder magnético, porque, como eu disse, todos nós temos desenvolvemos, né, temos uma liderança e a nossa liderança ela precisa ser uma liderança magnética, onde atraia pessoas no mesmo propósito, onde atraia pessoas que possam viver e também compartilhar do nosso propósito, do nosso objetivo. Então, por isso que o objetivo da aula é esse, de capacitar em todos esses sentidos. O primeiro passo aqui do líder magnético é a autoliderança. É o primeiro passo para você se tornar um imã de oportunidades.
A autoliderança é a base de todo líder magnético. Significa ser capaz de guiar a sua própria vida sem depender de motivação externa ou de circunstâncias favoráveis, tá? O líder magnético, a liderança magnética, esse líder ele não precisa de motivação externa, ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele vai criar o cenário, ele vai criar a situação, por isso que ele atrai outras pessoas. Então, quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais pessoas vão se inspirar em você. Quanto mais você fortalece essa liderança magnética, mais as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: poxa, eu quero ser igual a Fabrícia, eu quero ser igual a Maria Antônia, eu quero ser igual a Esther, eu quero ser igual a Valdeci, eu quero ser igual a Elizabeth, igual ao Douglas, eu quero ser igual a eles, porque tem alguma coisa neles que me chama a atenção. Então, atrai, né? Chama a atenção, faz com que as pessoas queiram estar próximo, faz com que as pessoas queiram aquilo que você tem para oferecer, faz com que as pessoas queiram estar caminhando junto com você. Até hoje à tarde eu tive uma reunião com a Esther, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Sobre desenvolver isso, sobre criar ali seu próprio ecossistema, as pessoas de confiança, e precisa ter alguns critérios para as pessoas estarem ali, para saber se realmente faz sentido, porque o propósito é teu. Hoje nós temos aí dentro da nossa turma algumas terapeutas, né? Esther é terapeuta, a Fabrícia é terapeuta, a Aline também é terapeuta que está aí. É, tipo, são pessoas que estão trabalhando em áreas distintas, ajudando pessoas, né? E mais pessoas estão sendo impactadas pelo projeto, pela forma que cada um trabalha. É, mesmo que às vezes você não desenvolva um papel de palestrante, mesmo que você não desenvolva, de repente, um papel assim de ser um terapeuta, de já ser um mentor, de já ser alguém que está fazendo alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo, por exemplo, o Valdeci ele não exerce nenhum desses papéis, mas está se desenvolvendo, está crescendo, né? Já estamos caminhando a um bom período ali juntos, e a gente pode observar que ele já exerce essa certa influência. Até no lançamento do meu livro na sexta-feira deu para perceber, porque ele já levou alguém para estar junto com ele e praticamente está cuidando dessa pessoa, está ali conversando, dando orientações, né, sendo o apoio. Isso é uma liderança. E o líder magnético, ele vai atraindo as pessoas. E às vezes, gente, a gente acaba atraindo todo tipo de pessoa, né? Mas esse é o preço, muitas vezes, de sermos o líder magnético. Mas é por quê? Por causa dessa autoliderança. Até se você quiser saber mais sobre a autoliderança, eu sugiro que você assista aí os outros, o primeiro módulo, né, desse ano, que a gente falou especificamente sobre esse assunto aqui de autoliderança, né? Quem começou agora, vai lá, assiste esse módulo inteiro, você vai ver um pouquinho mais. Mas esse é o primeiro passo, governar a sua vida. Um líder magnético, ele não espera que algo aconteça para ele poder agir. Ele cria o movimento. Isso exige disciplina, que é uma coisa muito importante para o que a gente está fazendo hoje. Isso inclui clareza de propósito e a capacidade de definir as suas metas e principalmente de cumprir essas metas, né? Então, pessoas que se autolideram, elas transmitem a segurança e são naturalmente seguidas. Porque as pessoas olham para você e falam assim: poxa, tem alguma coisa lá na Maria Antônia que ela tem ou que ela está vivendo agora que eu quero. E eu acredito que já esteja acontecendo isso, né? As pessoas perguntando o que está acontecendo. Então, as pessoas já começam a te acompanhar mais de perto, elas já querem saber sobre o que você está falando, qualquer coisa que você faz já influencia elas. Então, você vai atraindo as pessoas, porque pela autoliderança, porque você já começou a gerenciar ali a sua vida, você começou a governar a sua vida, você começou a tomar conta da sua vida, né? E as pessoas, elas procuram ir atrás das pessoas que são bem seguras, são bem resolvidas, as pessoas que têm alguma coisa para oferecer. Ó, fala a verdade, ninguém vai atrás, né, de quem não tem nada para oferecer. Você vai atrás de alguém que não tem nada para oferecer? Você acha que se você não tivesse nada para oferecer, as pessoas iriam atrás de você? Se elas estão indo atrás de você, é porque você está, de certa forma, desenvolvendo essa liderança magnética, você está atraindo pessoas.
Nil, mas eu só estou atraindo gente ruim. Então você está vibrando numa frequência um pouco baixa ali, por isso você está atraindo, né? Aquela história do oposto se atrai não é verdade. Na verdade, é os semelhantes, né? Os semelhantes que se atraem. O ímã, se você inverter ele, ele não gruda, né? Ele joga fora. Então, quando você está do mesmo lado, aí, ufa, aí ele gruda. Então, se você está atraindo algumas coisas ruins, né? Você que de repente não é casado, tá num relacionamento, tá traindo algumas coisas ruins, é porque é a forma que você tá vibrando ali, a tua frequência ali que tá atraindo esse tipo de pessoas ao seu lado, amizades e tudo mais. E quando você começa a sair, quando você começa a, a, a crescer, a se desenvolver, naturalmente algumas pessoas vão caindo, elas tentam te puxar para baixo. E quando elas veem que elas não conseguem, elas deixam você ir, e daqui a pouco elas estão perguntando para você o que que você fez, que elas também querem colher o resultado que você está tendo. Então tem essa responsabilidade aí da liderança magnética, né? Então o líder magnético, ele não espera que algo aconteça para ele poder agir. Ele cria o movimento, ele cria a oportunidade, ele cria a estratégia, ele segue o planejamento, e se o planejamento não está dando certo, ele ajusta a rota, ele ajusta o planejamento, ele faz diferente, ele não fica esperando as coisas acontecer. Não, ele sempre está em movimento. Guarda essa palavra. O líder magnético sempre está em movimento. Um outro fator essencial é a capacidade de tomar decisões estratégicas. Enquanto muitos ficam aí vivendo no piloto automático, com repetição de padrão, fazendo o que a maioria das pessoas fazem, né? Estando na média, né? Sendo medíocre, um líder magnético está sempre avaliando suas escolhas e ajustando sua rota para alcançar melhores resultados. Olha a diferença. Você pode ser uma pessoa comum, Uau! você pode seguir o que as pessoas fazem, você pode fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, da mesma forma que todo mundo faz, e ter os resultados que todo mundo tem. Ou você pode ter um diferencial, você pode fazer diferente e gerar resultados diferentes. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para você de forma diferente. Os seus resultados, né? A gente corre atrás de resultados, todos nós corremos atrás de resultados. Então, o teu resultado fala por si. Então, não adianta você ficar fazendo discurso, você ficar postando fotinha, sendo que, no fundo, você não tem aquele resultado. Qualquer um pode pegar e tirar uma foto do lado de um carrão. Qualquer um. Mas e na prática? Na prática. Porque o líder magnético, ele atrai as pessoas por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, pela capacidade que ele tem de, de, de lidar diante do problema, diante da dificuldade. Enquanto as pessoas ficam chorando, ai, por que que isso está acontecendo comigo? O líder magnético tá vendo a oportunidade. Poxa, o que que eu posso aprender com isso daqui? Porque eu já perdi, já quebrou ali. Não tem como reconstruir. O famoso que não adianta chorar pelo leite derramado. Derramou, beleza. O que que eu posso fazer agora? O que que eu posso aprender? Como que eu posso tirar proveito? Que lição eu posso tirar disso daqui? O líder magnético tem esse diferencial. Ele não fica ali esperando um cenário perfeito para poder agir. Ele não fica esperando as pessoas incentivarem ele. E não, ele tem a capacidade de tomar decisões estratégicas. Ele não vive no piloto automático. Ele sempre está criando coisas novas e vivendo coisas novas. E é por isso que ele atrai a atenção das pessoas. É por isso que quando ele tem algo para oferecer, as pessoas querem. É por isso que quando ele fala assim, coloca a mão nisso daqui, né, investe nesse tipo de projeto, as pessoas investem. Por quê? Sabe que o que ele está falando ali tem responsabilidade, tem poder. Então, a autoliderança, ela fortalece a nossa identidade e também fortalece a nossa autenticidade. Líderes magnéticos não tentam agradar todos ou são aqueles que seguem a multidão, né? Pelo contrário, eles inspiram por serem fiéis aos seus princípios e demonstram confiança no que acreditam. Você não vai ver um líder de sucesso, um líder magnético, repetindo o padrão das outras pessoas, fazendo aquilo que as pessoas fazem. Você pode ver que o líder magnético ele tem um diferencial. Tem alguma coisa nele ali que ele está fazendo que as outras pessoas não estão fazendo. Por isso que ele está tendo certo resultado. Então, esse é o diferencial que eu quero passar para vocês imparáveis. Né? Vocês, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo. Você pode sim ser uma pessoa comum ou você pode gerar resultados, depende
das suas ações, depende daquilo que você faz. E quando você começar a se impulsionar, quando você começar a sair do lugar, o que que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e as pessoas vão falar assim: eu quero o que a Aline tem para oferecer, eu quero o que a Patrícia tem para oferecer, eu quero o que o Douglas tem para oferecer. Tem alguma coisa neles que me inspira. Isso é o segredo da liderança magnética. Muitas vezes você não vai precisar falar, muitas vezes você não vai precisar chamar as pessoas, elas vão olhar para vocês e vão falar assim: eu quero o que você tem para oferecer, eu não sei o que que é. Isso já aconteceu comigo, as pessoas, eu não sei o que que você está fazendo, eu não sei para onde você está indo, mas eu quero ir também. Eu não sei onde você vai chegar, mas eu quero ir também. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero. Não importa, não importa onde você vai ou como que você vai fazer, eu quero investir. Eu quero estar junto nesse projeto, eu quero fazer tal coisa, ou eu quero chamar você para estar junto comigo no meu projeto, porque eu sei que você pode me ajudar de alguma forma. Então, essa capacidade de, de não se dobrar diante da situação, essa capacidade de não aceitar o raso, né, não aceitar o pouco, é o que nos torna imparável. É esse o poder que nós temos escondido dentro de nós, inclusive, até não está aqui meu livro, é justamente esse poder que nós precisamos despertar, porque esse poder nos torna esse verdadeiro imparável. E nos tornar imparáveis vai fazer com que nós tenhamos esse imã, né? Que nós possamos atrair coisas boas, que nós possamos atrair pessoas boas também. E se tiver que atrair pessoas que não estão numa fase boa, nós vamos transformar essas pessoas em pessoas boas. E tá tudo bem, porque nós estamos numa frequência mais alta e nós vamos captar essas pessoas e nós vamos transformar essas pessoas, vamos trazer ela para esse movimento, vamos trazer elas para perto da nossa vida e vamos transformar a vida dela. O líder magnético, ele tem essa capacidade, né, essa identidade, essa autenticidade. E isso vai fazer com que a gente consiga inspirar outras pessoas, né? Mostrar para as pessoas que realmente é possível. Se eu conseguir, você também consegue. E eu acredito que assim como eu, cada um de vocês está aqui, até conheço a história de cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês é, é ou foi um improvável. Cada um de vocês foi criticado, foi rejeitado pelas pessoas. Eu acredito que muitos, assim como eu, escutaram uma vez ou outra que você não seria nada, que você não seria ninguém. O que que você está fazendo? Talvez você começou a se expor nas redes sociais e começaram a falar assim: o que que você está achando que é? Quem que você está pensando que é? Você está querendo ser coach agora? Você está querendo ser blogueirinho? Você está querendo o quê? Você está querendo ser influencer? Num tom de diminuição. Porque para encontrar pessoas para apoiar é difícil, mas para criticar tem bastante. Mas chega um momento que as pessoas elas não conseguem mais porque elas veem que a crítica não te afetou. Ela tentou te diminuir de alguma forma e às vezes vem das pessoas que nós consideramos, tá? Aliás, às vezes não, né? Vem das pessoas que nós consideramos. São essas pessoas que querem tentar nos diminuir. E se você tivesse parado, será que hoje você já teria construído o que você construiu? E eu sei que vocês não construíram ainda quase nada. Eu sei que tem muitas coisas para vocês construírem ainda. Eu sei que a gente está só no começo. A gente está nos primeiros passos aqui, numa formação, numa construção. E olha que muitos de vocês estão com resultados surpreendentes. E é só o começo. Imagina o que tem por vir. Imagina as coisas maiores que estão esperando por vocês. Se agora, nessa fase, nesse momento, vocês já estão vivendo coisas que vocês não imaginavam viver, assim como eu estou vivendo, imagina daqui um ano. Imagina daqui 2 anos. Imagina daqui 5 anos. Hein, Douglas? A Europa vai ficar pequeno. Nós vamos descer para a África. Porque É o isso Brasil aí, já tô aqui já rindo por causa disso, que de alegria. Na verdade, o Brasil já está ficando pequeno, então a gente já expandiu. O Brasil já não aguentou mais a gente, e a gente já foi para a Europa. Só que a Europa logo, logo vai ficar pequena. Nós vamos para a Ásia, nós vamos para a África, nós vamos para a América do Norte. Enfim, vai chegar um momento que a gente vai conseguir atrair as pessoas certas para aquilo que a gente está fazendo. Então, esse é o segredo do líder magnético. Mas olha só, tem um outro ponto interessante também, que é a mentalidade de líder. Gravem isso, mentalidade de líder. O que torna alguém inesquecível? Fala para mim rapidinho aí, rapidinho. Abre o microfone e fala assim: o que torna alguém inesquecível para você? Rapidinho. Para você, o que torna alguém inesquecível? Autenticidade. O comportamento.
Comportamento, o que que você falou, Aline? Autenticidade. Autenticidade. O que mais? O que torna alguém inesquecível pra você? Tá? Posso falar? Pode. Alguém capaz de fazer o que você está fazendo, no caso aqui, de mudar a mentalidade e através da mentalidade sendo mudada, os resultados também serem mudados. Show. A primeira coisa que o líder precisa é dessa mentalidade de líder. O líder precisa pensar como líder. O verdadeiro diferencial de um líder magnético está na sua mentalidade. Uma pessoa pode ter conhecimento e habilidades técnicas, mas sem a mentalidade certa, não conseguirá inspirar nem atrair oportunidade. Olha só, a mentalidade de quem é, é acostumado a fazer dívidas, você pode dar o dinheiro para essa pessoa. A pessoa tá lá, tem uma dívida de 10 mil. Se você pegar 10 mil e der na mão dessa pessoa, sabe o que que ela vai fazer? O que vocês fariam? Por exemplo, se vocês tivessem uma dívida de 10 mil e eu pegasse e desse 10 mil na mão de vocês agora, o que que vocês fariam? Falem, uma ou duas pessoas aí, rapidinho. O que vocês fariam? Você tem uma dívida de 10 mil e eu te dou 10 mil para você ali pagar sua dívida. O que que você vai fazer? Pagar sua dívida, é isso? Eu ia trabalhar para construir mais, depois pagar a dívida. Você pensava isso há 2 meses atrás, 3 meses atrás? Não, aprendi hoje. Hoje, hoje, né, na nossa 1 hora e meia de conversa, né? Mas olha só, mas para muito, fala assim, poxa, mas eu tenho uma dívida de 10 mil. Então o que que eu preciso fazer? Pagar a dívida? Se é 10 mil, eu pego 10 mil, fico sem dívida. Mas a mentalidade que fez você entrar nessa dívida vai fazer você fazer mais dívida. Porque você desenvolveu uma mentalidade de dívida. Tua mentalidade não é de multiplicação, tua mentalidade não é de crescimento, tua mentalidade não é de fazer aquele dinheiro gerar mais. E existem várias formas de você pegar 10 mil e multiplicar ele. Só que a nossa mentalidade, muitas vezes, de fazer dívida, vai fazer a gente pagar aquela dívida, porque aquela dívida incomoda a gente. Só que amanhã, depois, você vai fazer outras dívidas, e daqui a um tempo você está com esses outros 10 mil de dívida, talvez até mais. Não é sobre a quantidade, é sobre como nós pensamos, como nós agimos e como nós fomos programados. Então, a mentalidade faz toda a diferença. O verdadeiro diferencial do líder magnético está na sua mentalidade, tá? Então, a mentalidade certa, né, vai fazer com que você saia da onde você está e que você alcance os seus objetivos. Olha só, ter uma mentalidade de líder significa acreditar no próprio potencial e enxergar desafios como degraus de crescimento. Líderes magnéticos possuem uma visão de longo prazo e não se abalam facilmente com críticas ou dificuldades. Quer ver uma coisa para desanimar a gente? É crítica, é dificuldade. Só que o líder magnético, ele, ele vai ouvir. Claro que a gente vai ouvir. Claro que você vai sentir ali muitas vezes. Claro que vai sentir. Só que o líder, ele sente naquele momento que é legítimo, aquela tristeza que é legítima, mas ele tem a capacidade de virar a chave rapidamente. Então, ele já entendeu, olha, não tem o que eu fazer, eu perdi. Ok, perdi, eu errei, eu falhei, eu fracassei. Tá ok, o que que eu faço agora, a partir desse momento? Porque já aconteceu, não tem como, é o lado do leite derramado que eu falei. Derramou, e agora? Que mentalidade eu estou desenvolvendo para sair desse momento, dessa fase agora, para virar o jogo, para olhar para frente, para começar um novo projeto? Ah, mas o que que as pessoas vão falar? O líder magnético não está se importando com o que as pessoas vão falar, né, Aline? Se você fosse se importar com o que os outros iam falar de você, hoje você não estava aqui, né, em Curitiba, né? Não tinha deixado tudo lá em Brasília para trás e vindo para cá, né? As pessoas Não podem olhar. tá mesmo. Daqui a pouco, quando você começar a atingir os resultados, as pessoas vão falar assim: nossa, mas parece que foi tão rápido. Mas você sabe todo o processo.
Para vocês que não sabem, gente, a Aline foi uma das minhas primeiras alunas a escrever um livro, tá? Nós nos conectamos há muito tempo atrás. Depois a gente vai falar mais. A Aline está vindo aí para poder ajudar a gente também. Mas olha só, o líder magnético ele não para por aí. Ele não aceita migalhas, né? Ele acredita no próprio potencial. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele aceita o desafio. Ele enxerga esse desafio como degrau. Ele enxerga como oportunidade de crescimento. Tem um desafio? Pô, vamos resolver. O Douglas fala sempre isso, né? A gente está conversando. Pô, a gente tem um problema? Vamos resolver. É grande, é grande. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos para cima. Não vou me apequenar para isso, né? Não vou ficar pequeno diante da situação. Imagina, gente, imagina Davi, o exército inteiro, caras que estavam acostumados a lutar, a guerrear, estavam ali se acovardando para aquele gigante. Davi, que não era soldado, era um pastor de ovelhas, né? Enxerga a oportunidade, né? E aí tem até uma pregação que fala assim, né? Quando Davi olha para o gigante, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o tamanho da oportunidade que ele ia ter, porque tinha benefícios por derrotar aquele gigante. E é assim que um líder magnético tem que olhar. Então, é grande, é gigante, pô, então maior é a oportunidade que eu estou tendo. Olha o tamanho desse problema que eu estou tendo que enfrentar. Caramba, que massa! É para mim, então, porque o que eu quero é grande e se eu quero coisas grandes, eu tenho que enfrentar grandes desafios. E a vida de Davi mudou quando ele derruba, né, aquele gigante e ele corta a cabeça daquele gigante. Davi passou a ser respeitado. Ó, estamos falando de um cara anônimo, que nem o rei sabia o nome dele. Depois disso, se você pegar a passagem lá, você vai ver. Depois, o rei. Isso porque Davi estava tocando harpa para o rei já há um tempo. Depois o rei pergunta qual que era o nome dele e quem era o pai dele. Depois que ele faz isso. Aí ele recebe toda a recompensa, a família dele é isenta de impostos, ele recebe lá a filha do rei, não aquela que tinha sido prometida, mas a outra. Ou seja, a vida dele mudou totalmente. De anônimo, de um pastor de ovelhas, de alguém que estava lá excluído, lá no meio do pasto, ele se torna alguém relevante por causa de uma oportunidade que ele viu ali, e grande, né? E grande. E ele faz uma coisa que até hoje a gente está lembrando. Não é um episódio comum. Imagina, eu fico imaginando na época, o que que os caras não falavam? Caramba, esse é o Davi, cara, aquele cara que derrubou o gigante. E aí ele se torna, depois de um tempo, líder de um grande exército, respeitado também. No entanto, que quando morre o rei Saul, ele se torna rei. Primeiro né, de uma parte do reino, e depois ele consegue restituir todo o reino. Então ele traz todo mundo e o reino fica unificado. O reino se torna unificado com ele. Olha que interessante, olha o grande feito que ele fez. Ah, e tem um detalhe. Se você for olhar a história de Davi, não sei nem por que que eu entrei na história de Davi, mas se você for olhar a história de Davi, o quanto ele era magnético, ele vai para a caverna de Adulão, e a Bíblia fala que homens perturbados de espírito, endividados, os improváveis da vida, aqueles igualzinho a gente, que ninguém dava nada, que de repente tem uma história complicada, que foi abandonado, que foi rejeitado, que foi maltratado, que foi humilhado, que foi um monte de coisa. Essas pessoas foram procurar Davi numa caverna e falaram: Ó, nós estamos aqui com você. Davi forma um exército a partir dos improváveis, a partir daqueles que é, não tinham nada para oferecer para ele. Ele viu uma oportunidade e ele se fortalece nesse ponto aí, tá? Não sei nem por que que eu entrei em Davi, mas é interessante falar sobre isso, né? Um outro ponto essencial é a autoconfiança inabalável. Isso não significa arrogância, tá? Mas sim certeza de que você pode aprender, crescer e contribuir. Essa confiança gera um efeito de atração. Quanto mais seguro você está sobre si mesmo, né? Mais os outros confiam e querem estar ao seu redor. Isso em tudo, tá? Qualquer lugar que você chegar, se você chegar confiante, as pessoas vão acreditar naquilo que você fala. Se você chegar com medo, cabisbaixo, não vai passar confiança. As pessoas não vão fechar. A vocês que trabalham vendendo aí serviço, vendendo produtos, se você chegar e ficar meio mole e aí, você vai querer? É bom, nossa, esquece. Tem que ter confiança naquilo que você está falando. Tem que ter confiança no que você está fazendo. Então, vai entrar no ambiente,
Entra com confiança. Vai falar com alguém? Fala com confiança. Seja objetivo nas coisas que você está fazendo, mas mostra essa confiança. O líder magnético, ele é autoconfiante. O líder magnético, ele é essa pessoa que é inabalável, tem essa confiança inabalável, independente do que está acontecendo, das pessoas que estão à sua volta, mas se a responsabilidade está ali sobre você, você assume a responsabilidade e fala, né, e conduz com confiança. Além disso, um líder magnético desenvolve inteligência emocional, conseguindo manter o controle em momentos de tensão e transmitir segurança, mesmo diante de desafios. A forma como você reage a situações adversas define sua influência sobre os outros. O terceiro ponto é a responsabilidade total, o caminho para a autoridade natural. O que faz algumas pessoas serem respeitadas ou admiradas, enquanto outros vivem sendo ignorados? É uma pergunta, né? Que faz algumas pessoas serem respeitadas, admiradas, enquanto outros vivem inseguras? A resposta está na responsabilidade total. Todo líder magnético, ele assume responsabilidade, tá? Vou falar uma coisa para vocês, gravem bem isso. O líder magnético, ele não fica contando historinha, não fica tentando é, convencer você, não. Ele assume a responsabilidade. Poxa, me enrolei, não consegui entrar a tempo na aula. Me enrolei, não consegui assistir a aula. Poxa, perdi o horário. Poxa, esqueci. Assume a responsabilidade. É melhor do que você contar uma historinha. É melhor do que você querer trazer algo triste. O líder, ele assume a responsabilidade. Errei. Me desculpe, vou voltar atrás. Me desculpa, você estava certo. O líder tem que ter essa capacidade, tá? De entender e de, às vezes, reconhecer o seu erro, de preferência, publicamente. O líder magnético, ou os líderes magnéticos, não culpam circunstâncias, pessoas ou passado. Eles assumem o controle da própria vida, reconhecendo que seus resultados são consequências diretas das suas ações e das suas decisões, tá? Homens, mulheres, vocês que são casados aí, principalmente, assumam a responsabilidade, tá? Para de ficar transferindo a responsabilidade para o marido, para de ficar transferindo a responsabilidade para a esposa, para os filhos. Assumam a responsabilidade, entenda o seu papel de líder dentro de casa. Ah, mas eu sou a mulher. Ok, você tem o papel de mulher dentro de casa, você tem responsabilidades. Assuma essa responsabilidade, para de ficar contando historinha. Você, homem, assuma o teu papel de homem dentro de casa, de líder, de sacerdote. Você é o cabeça dessa casa. Então você tem que conduzir a tua família. E se a tua família não está indo bem, a responsabilidade é tua. Você é o homem da casa. Você tem a responsabilidade de guiar, de conduzir a sua família. Ponto. É isso. Ah, mas é que a mulher. Não quero saber. Não é isso. Para de contar a historinha. Assuma a responsabilidade. Só está acontecendo, só está fugindo do controle porque você não está assumindo a responsabilidade. E a tua casa não está indo bem, teu trabalho não está indo bem, a tua vida não está indo bem porque você não assumiu a responsabilidade. Seja homem ou seja mulher. O líder magnético, ele tem que assumir a responsabilidade, tem que parar de ficar contando historinha e tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Isso significa abandonar qualquer mentalidade de vitimismo e adotar a mentalidade de solução. Se algo não está funcionando, um líder magnético se pergunta: o que posso fazer para melhorar essa situação? Essa é a pergunta que o líder magnético tem que fazer. E nunca esse tipo de pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Jamais, tá? Jamais faça esse tipo de pergunta. Além disso, a responsabilidade total fortalece a credibilidade e a autenticidade natural. Quando você demonstra que está no controle e não busca desculpas, os outros automaticamente te enxergam como uma referência confiável. E o nosso quarto e último ponto é a comunicação de impacto. Um líder magnético sabe que a forma como se comunica determina o nível de influência que terá sobre os outros. É uma frase que eu sempre uso e que faz muita diferença. Não é o que você fala, é como você fala. Você pode falar, mas a forma como que você fala influencia muito, tá? Influencia muito. Você pode falar com as mesmas palavras, mas de forma diferente, pode trazer o resultado desejado. Então, tome cuidado com a sua comunicação. O líder magnético precisa trabalhar a parte da comunicação. Isso começa pela clareza ao expressar as suas ideias. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui.
a responsabilidade da mensagem é do mensageiro, tá? E não do receptor. A responsabilidade da mensagem é do mensageiro. A responsabilidade da aula aqui, da mensagem que eu quero passar, é minha. Ah, mas a pessoa não estava prestando atenção. Não, o que que eu estou fazendo para ver se a pessoa entendeu? Para ver se ela captou aquilo que eu estou querendo falar. Você, mulher, você, marido, que vai falar com a sua esposa, vai falar com seus filhos, certifique-se de que as pessoas entenderam o que você falou. Ah, mas eu falei e ninguém escutou. Então, significa que você está transmitindo a mensagem errada, de forma errada. Lembra? Não é o que você fala, mas como você fala. Então, essa responsabilidade a gente tem que assumir. A responsabilidade está sobre o mensageiro, tá? A pessoa que está levando a mensagem, tá? Não quem está recebendo. Se a pessoa não recebeu a mensagem de forma correta, porque você não passou essa mensagem de forma correta. Muitas pessoas têm dificuldade em se posicionar porque falam de forma vaga ou insegura. Um líder magnético é direto, objetivo e transmite as suas ideias com convicção, tá? Outro fator essencial é a linguagem corporal e o tom de voz. O corpo fala mais do que as palavras. Um líder magnético sabe usar postura, gestos, entonação para reforçar a sua presença, manter o contato visual, falar pausadamente e demonstrar segurança aumenta a sua influência instantaneamente. Qualquer lugar que você estiver, se você souber aprender a usar algumas técnicas, algumas formas, você vai conseguir chamar a atenção das pessoas e vai fazer com que elas olhem para vocês de forma mais segura e vai poder atrair a atenção dessas pessoas, atrair essas pessoas para próximo de vocês, tá ok? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre muito mais desse conteúdo aí que é rico, né? Tem muita informação para a gente poder falar e a gente decidiu trazer esse formato aqui mais curto, né? Até por isso que eu corro bastante com o conteúdo, mas para quem está assistindo aí pela primeira vez, nós temos nas aulas ao vivo o nosso bate-papo depois.